E a produção industrial brasileira cresceu 0,4% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, a alta foi puxada pela produção de veículos automotores, que cresceu 7%. Em relação a fevereiro do ano passado, o crescimento da produção industrial foi de 5%. Vamos então a São Paulo para conversar com Luiz Nassif. Nassif, boa noite. Esses dois números, o que nos dizem? O da produção industrial e da taxa de juros. Olha, a produção industrial tem um dado mais otimista que o último que foi divulgado, mas você não pode falar numa pujança da economia. Então, você vai ter uma economia andando de lado ainda esse ano, um pouco melhor do que se previa antes aí. Em relação ao aumento da taxa Selic, isso é um anacronismo monumental que foi implantado aqui no Brasil a partir aí dos anos 2000 ainda, e foi mantido. E é algo que funciona como o ratinho do Pavlov. Sabe aquela história que você dá um choque no rato e o rato, você condiciona o rato em relação ao choque. A taxa de juros, em qualquer lugar do mundo que não tenha jabuticaba, ela é utilizada quando você tem uma economia superaquecida, daí você aumenta os juros para reduzir, para encarecer o crédito, o financiamento e você reduzir a demanda. No caso brasileiro, você tem uma economia andando de lado, então você não tem economia aquecida. Quando você pega a alta da inflação aqui, ela decorre de problemas com preços de alimentos, que nada tem a ver com demanda, ou seja, não tem relação nenhuma. Mesmo que tenha a ver com a demanda, quando você aumenta a taxa de juros, esse 0,25%, ou 1%, ou 2%, ou 3%, o impacto na ponta sobre o crédito é mínimo, porque as taxas de juros aqui são muito maiores, as taxas anuais, do que a taxa Selic. Então, por que se mantém? Se mantém porque virou esse efeito Pavlov. Então, eles acham que, de um lado, você aumenta os juros, você atrai mais capital de fora. Atraindo mais capital de fora, você reduz o câmbio, a taxa de câmbio. No momento que o Brasil precisa desvalorizar o câmbio, porque as contas externas estão ruins. Então, você tenta atingir a inflação dando uma volta tremenda. É como a medicina. Você lembra aquelas, antes para combater febre, você pegava sanguessuga e colocava na pessoa para chupar o sangue? É algo tão anacrônico quanto a sanguessuga para reduzir febre. Mas o Brasil não conseguiu, infelizmente, ainda nesse governo, como nos anteriores também, sair dessa armadilha, dessa política monetária que não tem relação de causa e efeito. É meramente um jogo que permite ganho para o mercado quando a inflação aumenta. Luiz Nassif, muito obrigado, uma boa noite.